Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. A sessão acontece em um auditório amplo, com paredes brancas e carpete cinza claro. A parede da direita é composta por janelas grandes que auxiliam na iluminação do ambiente. Os desembargadores e juízes estão sentados à mesa semicircular, à frente da plateia do auditório. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento os membros da Corte, assim como o Procurador Regional Eleitoral. A desembargadora Elaine Cristina está com a palavra. Ela preside a sessão de hoje. Que estão nos acompanhando Uma mulher de pele clara, cabelo loiro curto à altura do pescoço, veste toga e blusa azul por baixo. Usa um óculos de armação preta e lentes transparentes. Enquanto fala, checa as informações na ata à sua frente. Ela está sentada ao centro da mesa. Se consideram lida, corrigida e aprovada a ata da sessão anterior. Aprovada a ata, a unanimidade. Por trás da mesa semicircular, há um quadro branco para projeção de slides, e em ambas extremidades do quadro, as bandeiras do Brasil e de Roraima estendidas. Que faça o pregão do primeiro processo em pauta. Representação o senhor secretário, que está sentado ao lado da desembargadora, é um homem negro de pele clara, veste toga e usa óculos. Ele lê atentamente a pauta que segura em suas mãos. Representado Adriano Souza dos Santos, advogado Luiz de Araújo Silva. Haverá sustentação oral do Procurador Regional Eleitoral e por videoconferência do advogado Fábio Luiz de Araújo Silva. Relator, no mesmo instante em que eu peço aos senhores membros que, para facilitarmos os tradutores de Libras, a gente fale pausadamente e próximo ao microfone. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora, Elaine Bianchi, excelentíssima senhora corregedora, desembargadora Tânia Vasconcelos. O juiz Luiz Alberto está sentado próximo à extremidade direita da mesa. É um homem branco, cabelos e barbas grisalhos, veste toga, uma gravata preta e óculos. Enquanto fala, organiza e segura papéis à sua frente. Senhores advogados e advogadas, demais presentes. Trata-se de representação especial por captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei 9.504/97, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Adriano Souza dos Santos, candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Assevera o representante, aspas, a presente representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, movida em face do candidato ao cargo de deputado estadual, Adriano Souza, encontra-se instruída pela notícia de fato, número tal, autuada nesta Procuradoria Regional Eleitoral, a partir do recebimento de comunicação de prisão em flagrante, encaminhada pela Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima. Conforme constante do auto de prisão em flagrante, na data de 19 de setembro de 2022, foram conduzidos à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em Roraima o representado Adriano Souza e o particular Ivanildo. Na mesa semicircular estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada um, os quais foram liberados após o pagamento de fiança. No caso em questão, depreende-se que ocorreu uma abordagem no município de Bonfim, na data supracitada, durante um patrulhamento realizado pela Polícia Federal na referida localidade, ocasião em que foi avistada 2 caminhonetes com propaganda política do candidato a deputado estadual Adriano Souza, estacionadas em frente a uma residência na rua Maria de Olinda. Notou-se que havia existência de pessoas na residência no qual estavam as caminhonetes e que, dentro da casa, acontecia uma espécie de... O juiz lê as informações que segura à sua frente. A equipe de fiscalização pediu para vistoriar ambos os veículos, momento em que encontrou uma
quantia expressiva de dinheiro no total de R$ 5.977, em espécie, no interior de um dos veículos, além de bastante material de campanha e também anotações com dados de eleitores, abrangendo um caderninho de anotações em que constavam alguns nomes e, ao lado, a anotação de quantias, sem especificação de moeda. Fora apreendido ainda um aparelho celular, não havendo informação nos autos da realização de perícia, fecha aspas. Requer, por fim, a condenação do representado ao pagamento de multa e ainda a cassação de seu diploma, bem como protestou pela oitiva de 2 testemunhas. No ID tal, aditamento a representação especial para fazer constar o pedido de cassação do diploma do representado. Foi apresentada a defesa de Adriano a sustentar em preliminar a inépcia da petição inicial. No canto inferior direito da nossa tela, o espaço para a janela dos intérpretes de Libras, que alternam o trabalho de tradução a cada 20 minutos. Requerendo, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito. No contexto de fundo, sustenta a não comprovação da captação ilícita de sufrágio, requerendo o julgamento pela total improcedência. A defesa protestou pela produção de prova testemunhal, indicando o rol contendo 5 testemunhas. Consta no ID tal a ata de audiência e a certidão a registrar o link. No ID tal e anexos, juntada de cópia do inquérito policial, laudo pericial de celular apreendido, análise do laudo pericial e informação acerca do pedido de compartilhamento dos vídeos da ação policial na qual resultou na prisão do representado. Alegações finais do representado ao ID tal, ao afirmar que o montante apreendido estava na posse do irmão do representado e que seria destinado para efetivação de gastos pessoais, alegando ainda que não há provas da prática de captação ilícita de sufrágio. A seu turno, no ID tal, alegações finais do representante, sustentando que a preliminar de inépcia da inicial não deve ser acolhida, e, no mérito, sustenta a prática da captação ilícita de sufrágio pelo representado. Inclua-se o feito na pauta de julgamento ao relatório. Passo a palavra ao eminente procurador regional eleitoral, que fará uso da palavra por 15 minutos. Bom dia, senhora presidente. Em nome de quem cumprimento os demais juízes dessa corte, cumprimento também o advogado que fará a sustentação oral em seguida a manifestação do Ministério Público Eleitoral. O procurador regional Dr. Alisson está sentado ao lado direito da desembargadora, à mesa. É um homem de pele parda, cabelo e barbas no mesmo tom escuro, veste toga e uma gravata vermelha com bolinhas brancas. Enquanto fala, olha atentamente para as informações que estão no computador à sua frente. Sustentada em contestação, e aqui me parece tranquilamente demonstrado a impropriedade do argumento, já que a inicial descreve adequadamente os fatos, os fundamentos do pedido, foi instruída com provas que conferem verossimilhança ao alegado, possui causa de pedir e pedido determinados, compatibilidade lógica entre os fatos narrados e a conclusão, possibilitando ao representado o efetivo exercício do direito de defesa e do contraditório, atendendo assim perfeitamente ao disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil. Passando à análise do mérito, destaco aqui as circunstâncias da prisão em flagrante. Basicamente, a pretensão ministerial está fundamentada nas circunstâncias da prisão em flagrante. Destaco aqui alguns elementos que corroboram a tese sustentada nessa representação especial pelo Ministério Público Eleitoral. Em primeiro lugar, os agentes policiais abordaram 2 veículos que estariam a serviço do candidato Adriano de Souza, em frente a uma residência onde ocorria uma reunião política, na qual também estava presente o candidato. A equipe de fiscalização encontrou uma quantia expressiva de dinheiro espécie, no total de quase R$6.000, R$5.977, no interior de um dos veículos do candidato. Havia um vultoso material de campanha do candidato Adriano de Souza e anotações, e esse é o elemento mais importante, anotações com dados de eleitores, nomes, CPF, RG, título de eleitor, data de nascimento, endereço de eleitores, conforme faz prova o termo de apreensão acostado junto à inicial.
nenhuma das testemunhas, inclusive o representado, soube explicar qual era o propósito dessa relação de eleitores que foi encontrada em um dos veículos a serviço do candidato. Chama atenção que o montante encontrado no veículo, predominantemente em espécies de R$ 50 e R$ 100, o que é uma circunstância bastante sugestiva de que havia a intenção de compra de votos. Então, nós temos aqui diversas circunstâncias, né? Uma reunião política que o candidato estava presente, dinheiro em espécie no valor de R$ 6.000 encontrado no veículo, vultoso material de campanha, anotações com dados de eleitores, que o candidato e suas testemunhas não conseguiram explicar qual seria o propósito dessas anotações, e também um montante encontrado... O procurador Alisson continua a leitura do documento que está à sua frente. Na tela, o relógio regressivo marca 12 minutos. E R$ 100, o que, na opinião do Ministério Público Federal, demonstra a intenção de compra de votos, né? Essas circunstâncias preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 41A da Lei de Eleições, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Existe aqui a realização de uma das condutas típicas previstas no dispositivo legal, a ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e eleição, a participação direta do candidato beneficiado e o fim especial de agir consistente na vontade de obtenção de voto, embora não tenha sido identificada a presença do pedido expresso, que não é um requisito exigido pela jurisprudência. Por isso que o Ministério Público Eleitoral entende caracterizar a captação ilícita de sufrágio, manifestando-se pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial, bem como pela total procedência da representação especial, reconhecendo essa prática de captação ilícita com o fim de aplicar ao candidato Adriano Souza a sanção de pagamento de multa de 1.050 UFIR, além da cassação do diploma como primeiro suplente do cargo de deputado estadual pelo Partido Liberal. Assim que se manifesta o Ministério Público Eleitoral, presidente, passo a palavra. Eu agradeço e agora eu concedo a palavra ao advogado do representado, doutor Fábio Luiz, por 15 minutos. Ele já esteve presente? Ele já compareceu? Bem, se o advogado não se apresenta para a sustentação em que pese estar inscrito, ele perde o direito de sustentar oralmente. E, nesse sentido, eu devolvo a palavra ao eminente relator para o voto. Obrigado, senhora presidente. Em relação à inépcia da petição inicial, ela é muito tranquila. Eu estou acompanhando inteiramente o parecer do Ministério Público. Eu vou ler apenas uma parte do ementa citada aqui no meu voto. O juiz Luiz Alberto aproxima o microfone do seu rosto, volta a organizar os papéis à sua frente e continua. De acordo com o parecer também do Ministério Público. Vossa Excelência deu que nome para essa preliminar? Só para eu fazer Inépcia da petição inicial. Em discussão, o voto do eminente relator, que rejeita a preliminar de inépcia da inicial em consonância com o parecer do Ministério Público. Alguma divergência? Não havendo divergência, anuncio o resultado. À unanimidade, a Corte Eleitoral rejeitou a preliminar de inépcia da inicial em consonância com o parecer do MP. Vossa Excelência tem a palavra, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. No voto no mérito. A representação por captação ilícita de sufrágio, cuja previsão encontra-se no artigo 41A da Lei 9.504/97 e rito estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 6490, é instrumento que visa garantir a rigidez das eleições, buscando assegurar a lisura do voto, de modo a garantir a soberania popular e a efetivação da democracia. É o tipo de ação pelo qual é permitido ao Poder Judiciário aferir se a vontade popular expressa no exercício do voto deu-se de modo livre, consciente e a salvo da inaceitável mercancia do voto mediante a troca de vantagem. Seus efeitos são severos, eis que podem resultar na cassação do eleito e ainda no decreto de inelegibilidade nos moldes da Lei Complementar 6490, sem esquecer da aplicação de multa.
Portanto, em função dos severos desdobramentos, tem-se que o tratamento judicial dado à captação ilícita de sufrágio é pautado por rigorosa análise de caso, principalmente no que diz respeito à análise das provas. Assim, a jurisprudência eleitoral consagra a regra de que a ação fundada em captação ilícita de sufrágio somente pode ser julgada procedente caso o acervo probatório seja robusto e isento de dúvidas. Acerca da questão, cito alguns acordos, ler apenas a parte que nos interessa. Nos termos da pacífica jurisprudência do TSE, a configuração da captação ilícita de votos possui como consequência O juiz lê as informações que a segura à sua cassação frente. do diploma, pelo que se exige para o seu reconhecimento conjunto probatório robusto, apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito e a participação ou anuência dos candidatos beneficiários com a prática. Novo acórdão, vou ler apenas a parte que nos interessa. A orientação do acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, para figurar configurada a existência de captação ilícita de sufrágio, é necessário juntar aos autos robusto conjunto probatório da prática do referido ilícito eleitoral, não bastando meras presunções, sobretudo em virtude das graves sanções decorrentes da procedência do pedido. Relator ministro Mauro Campbell. Assim, no caso, a resolução do mérito reclama rigorosa análise das provas. O início da análise das provas começa com os testemunhos produzidos pelo autor e pelo requerido, perante a autoridade policial. Duas foram as testemunhas arroladas pelo autor, ouvidas na fase judicial, os agentes de Polícia Federal Rodrigo Braga Guabiraba e Wanderson Borges da Fonseca. Os dois policiais participaram da abordagem que resultou na prisão em flagrante do requerido em 19 de setembro de 2022, por suposta prática de corrupção eleitoral, mediante a captação ilícita de sufrágio. Segundo o testemunho do agente de Polícia Federal Rodrigo Braga, em patrulhamento realizado na cidade de Bonfim, foi identificada a reunião numa casa humilde onde estavam estacionados 2 veículos do tipo caminhonete. Na oportunidade, a equipe decidiu realizar a abordagem por suspeitar da prática de crime eleitoral no local e, desta feita, apreenderam quantidade em dinheiro, anotações e material de propaganda eleitoral, a fim de registrar as afirmações em juízo dessa testemunha. A transcrição do depoimento é muito longa, eu deixo de lê-la para não cansar Vossas Excelências, mas se acharem necessário, eu leio. Quanto ao testemunho prestado pelo outro agente da Polícia Federal, Wanderson Borges da Fonseca, há teor semelhante ao depoimento prestado pelo agente da Polícia Federal Rodrigo Braga Guabiraba. Pois bem, nos depoimentos destacados, não é possível concluir pela prática da captação ilícita de sufrágio. Os testemunhos não indicam a efetiva prática de captação ilícita de sufrágio, porque os próprios policiais, testemunhas da acusação, não declararam expressamente terem presenciado a oferta ou entrega de benesses em troca de votos. Na verdade, concluíram pela prática do ilícito a partir da apreensão de soma e dinheiro e anotações em um dos automóveis que estava a serviço da campanha do representado, o que, em um primeiro momento, poderia justificar medidas de averiguação, mas, no tocante à configuração de captação ilícita de sufrágio, tal apreensão não pode ser tida como prova, posto que o ilícito em tela deve ser considerado existente se houver a cabal demonstração de entrega de bem ou vantagem pessoal em troca do voto do eleitor. Nessa linha de raciocínio, colaciono o entendimento do Egresso Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o conjunto probatório que não comprova a prática pelos recorridos das condutas ilícitas de abuso de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio, em razão da ausência de demonstração da entrega a eleitores de qualquer vantagem patrimonial ou de outra natureza, em benefício de suas candidaturas ou com o fim de obtenção de votos.
Outros sim, os declarantes e as testemunhas que compareceram ao processo por iniciativa da defesa registraram que o que acontecia no local de horário da prisão em flagrante do requerido, por suposta prática de corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, era uma reunião domiciliar com a presença de algumas pessoas, o que, por si só, não configura violação à lei, até mesmo por ser esse tipo de reunião bem comum em época de campanha eleitoral. Além disso, na audiência destinada à oitiva de testemunhas e de informantes, em benefício da defesa, surgiu a afirmação de que os valores apreendidos seriam utilizados com as despesas da campanha eleitoral, e ainda que as anotações de dados de eleitores encontradas naquela ocasião, na verdade, seriam uma espécie de apanhado e controle em relação às pessoas abordadas durante os trabalhos de campanha, pois, de modo regular, ao que tudo indica, se buscou obter os votos das pessoas. Essas declarações estão sob o manto da presunção de verdade e boa-fé, na medida em que, convém repetir, não restou comprovada a entrega de vantagem a eleitores em troca de votos, inclusive segundo a afirmação de quem estava presente na localidade. Concluída a análise da prova testemunhal e das declarações prestadas, é imperativo passar à verificação de outros elementos probatórios constantes dos autos, a saber, perícia do telefone, celular apreendido com o representado, filmagem realizada pelo agente de Polícia Federal Wanderson, que resultou na prisão em flagrante, e cópias do inquérito policial. Quanto à perícia do celular apreendido com o representado, Adriano Souza dos Santos, não foram encontradas provas a respeito de eventual conduta ilícita, vez que a atividade restou prejudicada em razão da, aspas, ausência de dados no aparelho, fecha aspas, decorrente do, aspas, estado de inicialização em que se encontrava o aparelho telefônico, quando chegou ao CETEC da Polícia Federal em Roraima, para que pudesse ser feita a extração, fecha aspas. Aqui eu menciono a análise do material e a conclusão dito isso, encerro o está muito pequena a letra. Dito isso, encerro o presente relatório da análise, visto que tal atividade restou prejudicada, dada a ausência de dados para serem analisados, em razão do estado de inicialização. Quanto à filmagem realizada pelo agente da Polícia Federal, Wanderson, de parte da abordagem, a contar QR Code de acesso às mídias, vislumbra-se, em resumo, que há uma revista a um dos automóveis apreendidos. Contudo, nada indica a efetiva captação ilícita de sufrágio, mediante a entrega de vantagens a eleitores em troca de votos. No que diz respeito às cópias do inquérito policial, igualmente não restou demonstrada, por meio de todas as provas produzidas nessa fase inquisitorial, a efetiva prática do ilícito. Por fim, é conveniente repisar que as anotações escritas encontradas nos veículos, a registrarem dados de pessoas que seriam eleitores, bem como a apreensão de quantia em dinheiro, por si só não têm valor probatório suficiente a justificar a aplicação de pesadas sanções pela prática de captação ilícita de sufrágio, pois, conforme já asseverado, não bastam ilações ou suposições do cometimento do ilícito, sendo necessária a clara e irrefutável demonstração de ter acontecido a prática das ações previstas no artigo 41A da Lei 9.504/97. Considerando tal constatação, é conveniente colecionar precedente jurisdicional, a bem exemplificar a indicação de improcedência de ação, que está destituída de provas robustas, incontroversas, quanto à captação ilícita de sufrágio. Aí eu cito alguns acórdons, vou ler apenas a parte que nos interessa.
A orientação do acórdão regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, para ficar configurada a existência de captação ilícita de sufrágio, é necessário juntar aos autos robustos conjunto probatório da prática referida ilícito eleitoral, não bastando meras presunções, sobretudo em virtude das graves sanções decorrentes da procedência do pedido. Ministro Mauro Campbell. Outro acórdão é interativa a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a caracterização do ilícito, delineado no artigo 41A da Lei 9.504/97, reclama a existência de prova contundente acerca da ocorrência de doação, de oferecimento, de promessa ou de entrega de vantagem devida em troca de votos, o que não se evidencia com a segurança necessária. Ministro A.G. Fernandes. Não havendo provas robustas e incontroversas que comprovem que houve captação ilícita, é de se julgar pela improcedência da representação, TRE do Ceará. Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente representação, em razão da ausência de provas da prática ilícita atribuída ao representado. É como voto, senhora presidente. Em discussão, voto do eminente relator, que julgou pela improcedência da representação especial. Saber que me passou despercebido. Se isso já ocorreu no dia da eleição? Desembargadora Tânia, só fale, por favor, bem pertinho para o pessoal. Não foi no dia da eleição. Quanto tempo? Um dia antes da eleição. Eu gostaria que os senhores usassem o microfone próximo à boca para os tradutores de Libras entenderem o que a gente fala. Vamos... Meu Deus, que horror. Que horror. Com a palavra, a desembargadora Tânia, uma mulher de pele parda, cabelo preto e curto à altura no ombro, veste toga e um óculos. Enquanto fala, faz contato visual com os demais sentados à mesa. Eu acompanhei aqui o voto do relator, e antes mesmo dele apresentar o fecho, eu já tinha concluído e fiz aqui uma continha, né? Digamos que esse dinheiro fosse dividido em notas de se houvesse a distribuição das notas de R$50, que fosse esse o preço, nós teríamos 600 votos. E se fosse em R$100, né, nós teríamos 60 votos. Então, realmente, tem uma hora que, embora seja toda essa nossa tarefa de garantir uma eleição limpa, né, não se pode extrair leite de pedra, né? Aqui me parece que é uma situação em que não existe prova, e é óbvio que R$6.000, no dia da eleição, ele vai como água, tem alimentação das pessoas, tem combustível, enfim. Embora isso não tenha surgido, mas eu me permito presumir uma possível verdade na existência de despesa, já que a gente está presumindo um possível crime sem provas. Então, assim, eu adianto meu voto apenas para, fazendo essas complementações, apenas para fazer esse paralelo, quando a única prova só nos faz presumir uma possibilidade, e acompanho o relator. A data da prisão que foi... Sobre a data da prisão? Isso, sim, né? Foi no dia 19 do 9 de setembro, a prisão ocorreu, bem antes da eleição. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Apenas na linha da... Vossa Excelência vai falar, doutor Francisco? Não, então o senhor fala. Eu sou a última. Fique tranquilo. Só na hora do voto mesmo, presidente. Tá? Sem problema. O juiz Francisco ajusta o microfone à altura do rosto e pede a palavra. É um senhor de pele clara, cabelo ruivo levemente grisalho, veste toga, um óculos e uma gravata azul. Está sentado do lado esquerdo da mesa. Gosto muito de olhar para os fatos, não é? E o que nós temos? Uma casa onde havia uma reunião com algumas pessoas. Não ficou claro para mim, nessa situação, o motivo da abordagem. Não consta, ou pelo menos eu não gravei no momento,
que houve alguma denúncia anônima para que os policiais resolvessem parar naquela casa. Porque tinha 4 ou 5 carros parados na frente de uma casa, os policiais adivinharam que estava havendo uma reunião política e abordaram essa casa. E resolveram também fazer uma vistoria nos veículos. Me parece isso um pouco fantasioso. Com certeza deve ter tido alguma denúncia anônima. Não é possível que em todas as casas em que houvessem carros parados nesse dia foram abordados por esses policiais. Não acredito isso. Além disso, o que me chamou a atenção, desembargadora Tânia, eu vi a sua reação quando o relator estava lendo o voto. 2 agentes policiais foram os testemunhos, sendo que foi dito no relatório que na casa estava havendo uma reunião política com vários eleitores e o candidato. Então, perguntei da assessoria, por que não ouviram os eleitores? Porque nenhum eleitor foi ouvido como testemunha da situação, já que eles seriam vítima de corrupção. Seriam as potenciais vítimas de um ilícito, né? Essa foi uma segunda interrogação que surgiu no momento da análise do processo. Além disso, também não consta nenhum momento que houve entre os policiais, os agentes que estavam fazendo a abordagem e as pessoas que estavam ali, uma verificação de dinheiro com os eleitores. Existia dinheiro no carro, mas não houve apreensão de dinheiro na casa, onde estavam os eleitores. Não houve apreensão de dinheiro com os eleitores ou com o candidato enquanto estava havendo aquela reunião. Essa foi a terceira interrogação. Então, pedindo vênia ao ilustre Procurador Regional Eleitoral, que é o autor desta ação, me parece que existem indícios ou circunstâncias de que aquele dinheiro que foi apreendido no veículo poderia ser usado para uma compra de votos, mas não foi naquele momento, naquele dia, naquele local. E, de acordo com essas observações, né, nós temos, então, que... eu voto por último, obviamente, mas minha tendência é acompanhar o eminente relator por exatamente a ausência de prova de corrupção eleitoral nesse dia, nesse fato específico que foi analisado aqui. Mas eu passo a colher os votos se ninguém mais quiser fazer uso da palavra. Mais alguém? Então, eu começo. A doutora Tânia já adiantou, eu passo, então, para a doutora Joana. Como vota a doutora Joana? Doutora Joana? Doutora Joana, está nos ouvindo, doutora Joana? Eu acho que ela não está ouvindo. Doutora Joana? Doutora Joana, está me ouvindo agora? A desembargadora Elaine tenta estabelecer conexão com a doutora Joana, que participará da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada ao fundo, no quadro branco atrás da mesa semicircular. Doutora Joana, a senhora está me ouvindo? Doutora Joana, a senhora está com problema de áudio? Ela não está nos ouvindo. Aí a nossa servidora vai ligar para ela. A senhora está nos ouvindo agora, doutora Joana? Sim. Oi, estou ouvindo. A juíza Joana é uma mulher de pele claro, cabelo escuro, veste uma blusa preta com bolinhas brancas. Tenta ajustar sua imagem à transmissão. Sim, estamos ouvindo. Está em um escritório particular. Alô? Nós Me estamos escutam? Sim, doutora Joana, sim. A Me senhora escutam? Sim, nós estamos ouvindo a senhora. Eu acho que conseguiu resolver, porque
Nós estamos ouvindo sim, doutor. Não estou conseguindo falar. Oi, nós estamos ouvindo a senhora. Ela que não nos ouve. Vocês estão me ouvindo? Sim, nós estamos ouvindo. Responde no chat, Elise, para ela ouvir. Não aparece aqui o... Eu aproveito essa situação para pedir mais uma vez que vocês venham presencialmente às sessões, por gentileza, no caso não seja motivo de viagem. Senhores, então, já que me ouvem bem? Sim. Fale com ela no chat. Bom, como vota Vossa Excelência? Relator, eu vou acompanhar o Ministério Público no sentido de procedência da representação. Pois não. A doutora Joana, então, abriu a divergência. Eu pergunto como vota a doutora Taliba. Presidente, bom dia a todos. Bom dia. Eu ouvi atentamente o voto de Sua Excelência. O doutor Ataliba é um homem branco, cabelos escuros com tons grisalhos, usa uma gravata cinza com bolinhas brancas e um óculos. Está sentado na extremidade direita da mesa semicircular. A liberdade, hoje cedo também fiz, assim como os demais, uma leitura atenta. Tive uma dificuldade aqui porque ainda estava fechado o sigilo aqui, mas eu também acompanho o relator no sentido de que não há qualquer prova nesses autos, prova robusta de que efetivamente a conduta tenha sido praticada. Como bem pontuou a presidente, o fato em si de uma reunião, isso não é motivo suficiente. Se havia alguma coisa, caberia à Polícia Federal ouvir de fato aquelas pessoas que estavam ali. Não há qualquer justificativa para ouvir só os agentes do Estado e não ouvir os possíveis eleitores que seriam aliciados para aquele ato supostamente praticado. Então, eu acompanho o relator no sentido de que não há prova cabal a fundamentar, e nesse sentido, entendo que deve realmente ser julgada improcedente a ação. Vota o juiz Diego. Senhora presidente, na pessoa de quem saúda os demais integrantes da corte, eu vou pedir vênias à douta divergência. O Luiz Diego participa também da sessão de forma remota. É um homem de pele branca, veste toga, usa óculos e fones de ouvido. Está em um escritório particular. O TSE tem entendimento de que a captação ilícita de sufrágio, em razão da própria gravidade da penalidade daí advinda, ela deve ser fundada em provas robustas e inconteste, né? Então, não houve a comprovação nem de que tenha havido uma compra de voto, não foi, como apontado pela eminente presidente, não foi encontrado dinheiro na posse de nenhum das pessoas que estavam na casa, nem dentro da casa, apenas foram ouvidos, o Ministério Público apenas pediu para que fossem ouvidos os policiais que estavam envolvidos na apreensão desse material. Então, eu entendo que, em razão da gravidade da penalidade, eu vou aderir ao voto do eminente relator. Obrigada. Como vota doutor Francisco? Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora corregedora, doutor procurador regional eleitoral, colegas juízes, doutor Ataliba, doutor Luiz Alberto, doutor Diego, doutora Joana, advogados e advogadas. Enquanto fala, o juiz Francisco checa essas informações em um papel disposto à sua frente. E servidor da Justiça Eleitoral. E aqui também quero registrar a presença da doutora Graciete, nossa eminente juíza, que aqui já teve grandes atuações, teve o bel prazer de atuar junto com Vossa Excelência, como magistrado, esse trabalho reconhecido não só na Justiça Estadual, como também na Justiça Eleitoral. Que Deus o abençoe para que Vossa Excelência continue sempre assim. E com relação ao processo em votação, quero parabenizar o brilhante relator pelo zeloso voto, o qual está em consonância
com a jurisprudência pátria dos nossos egrégios tribunais regionais eleitorais do Ceará, do Pernambuco, e bem como com a jurisprudência predominante do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a nossa maior Corte da Justiça Eleitoral. E com muita sapiência conduziu o seu voto de maneira clara, de maneira robusta, contundente, demonstrando e comprovando a inexistência de provas robustas para concretização, comprovação do ato ilícito. Diante disso, e bem como a nossa presidenta, a nossa corregedora, também com suas argumentações fáticas e judiciárias, comungaram no mesmo sentido. Nesse sentido, pedido vem ao nosso eminente procurador para acompanhar o voto do doutor relator, doutor Luiz Alberto. É assim como voto, presidente. Anuncio, então, o resultado. Esta Corte Eleitoral, por maioria de votos, vencida a doutora Joana Matos, acompanhou o voto do relator no sentido de julgar improcedente a representação especial. Peço o pregão do próximo processo. Prestação de contas eleitorais número 0601-286-47, relator juiz Francisco de Assis Guimarães Almeida, interessado Partido Podemos, advogada Anne Caroline Ferreira Branco. Presidente, se a senhora quiser passar logo a palavra para o doutor procurador, que aí eu já faço logo o meu voto, se assim entender. O senhor procurador tem a palavra. Pergunta ao relator se o voto é no sentido do parecer. Então, ratifico o parecer, senhor presidente. Então, trata-se de prestação de conta do Partido Podemos, referente ao exercício 2022, o qual apresentou suas documentações, as quais são exigidas, necessárias e previstas na nossa legislação eleitoral e como na nossa resolução, e obteve o parecer favorável da nossa comissão, bem como do representante do Ministério Público Eleitoral. Então, em consonância com os brilhantes parecer, o meu voto é no sentido da aprovação da prestação de contas sem ressalva. E a minha emenda é nesse sentido, presidente. Prestação de contas, partido político, eleição 2022, a ausência de irregularidade, aprovação das contas. Discussão, o voto do eminente relator, que declaram aprovadas as contas sem ressalva em consonância com o parecer do Ministério Público. Alguma divergência? Anuncio o resultado. A unanimidade, a Corte Eleitoral julgou aprovadas as contas sem ressalvas em consonância com o parecer do Ministério Público. Está franqueada a palavra para assuntos administrativos. Não havendo, eu quero convidá-los para mais 10 minutos aqui comigo, que nós vamos ter uma exposição agora da doutora Graciete, Leíse, que são as coordenadoras de meta aqui do tribunal. Muito obrigada, declaro encerrada esta sessão e convido a todos para amanhã, dia 7 de novembro, por meio do sistema virtual PJE. A desembargadora Elaine então faz a leitura da pauta à sua frente e encerra a sessão. Vocês querem ouvir daqui ou preferem descer? Fique à vontade, que ela pode expor. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.